Eu quero pedir uns instantes aí, talvez de 3 a 5 minutos, para responder uma pergunta que eu já vi que se repetiu muito aí no chat, que é a respeito da eleição em Portugal ontem. Vou ser extremamente breve. Aconteceu exatamente aquilo que eu falei na sexta, quinta ou sexta, foi sexta. Aconteceu, na verdade, exatamente aquilo. Em primeiro lugar, com 31% dos votos. Lembrando que a gente agora vai falar aí do resultado da eleição em Portugal, eleição presidencial de ontem. Em primeiro lugar, com 31% dos votos, ficou o candidato do Partido Socialista, né, de esquerda, centro-esquerda, o António José Seguro. Então, isso estava previsto, com índices um pouquinho menores do que esse que eu disse, de 31, né, mas estava previsto ele em primeiro. Também se confirmou que estava previsto para o segundo lugar. O André Ventura, que é o líder máximo do Chega, né, um partido de cariz fascista e de extrema-direita de Portugal, que gosta de ser chamado de Bolsonaro português e tal, ficou em segundo lugar com 24, 25% dos votos. E aí na terceira colocação ficou o Cotrim, que era um candidato do IEL, o Iniciativa Liberal, que é um partido ultraliberal com negócio de economia, sabe? É conservador nos costumes e progressista na economia, liberal na economia. Enfim, a galera do Novo, que nem tem aqui no Brasil, esse cara ficou em terceiro. E aí o Marques Mendes, que era o candidato que deveria, em tese, estar em primeiro, porque era o candidato do PSD, que é o partido que tem o governo, tem a maioria no Congresso, foi aparecer só na quarta colocação com muito menos. Aquele almirante, o Henrique Gouveia Melo, que liderou as pesquisas por 1 ano e meio, ganhando em primeiro turno. O cara chegou a ter 75% das intenções de votos, ele acabou ficando em quinto lugar com 11 e tal, e fechou aquele quadro mesmo que estava previsto, pelo menos pelos institutos de pesquisa, né, ou de sondagem, como eles gostam de falar lá, e também o que já era meio que previsto pelos analistas políticos e cientistas políticos. Deu à esquerda em primeiro, porque manteve um candidato muito uno, ou seja, unificou o discurso e foi todo mundo nele, e teve até uma elevação aí surpreendente se comparado aos votos que teve o PS na eleição parlamentar, né, que foi na casa de 26%, 27%. 31%, o Chega em segundo. Agora, no segundo turno, que será daqui 3 semanas, no domingo, dia 8 de fevereiro, os dois vão se enfrentar. Eu não vou comemorar, cantar vitória, nada do tipo aqui, porque eu já vi muita coisa nessa vida, e sobretudo quando a gente está falando de participação de figuras da extrema-direita em eleições majoritárias, principalmente, assim, que é quem tiver mais voto leva, né? Não é nem a proporcional, nem a parlamentar, nem coisa do tipo. Então, assim, é difícil dizer, mas todas as pesquisas até agora mostram uma vitória com relativa facilidade do candidato António José Seguro, do Partido Socialista, à esquerda, que é a terceira força política do país, mas, no entanto, levaria a presidência da República Portuguesa com relativa facilidade, porque ainda estaria em vigor, segundo as sondagens. Por isso que eu estou sempre dizendo que é segundo alguém, porque eu não vou botar minha mão no fogo até sair o resultado. Segundo a sondagem, na sociedade portuguesa ainda se mantém muito forte o tal do chamado cordão sanitário. Aquele sujeito que até é do IEL, do Iniciativa Liberal, o cara é o direitosão lá, é o Amoedo de lá, ou então o cara é do PSD, daquela direitona cheirosa, engomadinha. Esses caras juram de pé junto que não colocariam uma figura escatológica como o André Ventura na presidência e que vão votar nos arquirrivais de esquerda, vão votar no Partido Socialista. Então o Seguro aparece com até 20 pontos de vantagem sobre o André Ventura num segundo turno. Embora oficialmente tanto o PSD, o Mendes Marques, como o primeiro-ministro de Portugal, que é do PSD, o Luís Montenegro, os dois ontem oficialmente declararam que não vão pedir voto para ninguém, não apoiam ninguém, assim como aconteceu também com outros partidos relativamente expressivos, como é o caso do Iniciativa Liberal e tal. Praticamente ninguém anunciou apoio a ninguém, mas ficou uma coisa meio no ar, assim, de que não é para votar no Ventura, né? Então o Ventura aparece muito atrás, ele sobe aí no máximo de 24%, no máximo para 40%, e o Seguro venceria então aí por 60 a 40, mais ou menos 20 pontos de diferença, no dia 8 de fevereiro, no segundo turno. Mas eu não vou me arriscar, viu, Miguel?
eu prefiro parar a análise por aqui. Quando chegar o dia 8, né, vai ter a eleição, aí no dia 9, segunda-feira, eu vou estar com vocês aqui no Jornal da Fórum e a gente vai comentar para ver se realmente é isso que vai acontecer por lá, mas não está com jeito não, porque ele precisaria praticamente, o que ele conquistou até agora, 24%, 24,5%, ele teria que dobrar os votos, para ter 50%, para ganhar apertado, assim, cabeça a cabeça, ele precisaria dobrar os votos dele, e me parece muito óbvio que o eleitorado do Chega e do André Ventura está no seu limite, porque ele teve algo próximo disso, 26%, acho que 26,8% na eleição de 8 de maio do ano passado, a legislativa para o governo, né, para a formação do parlamento e do governo. Então, assim, dobrar seria algo muito difícil, mas Miguel, eu tô acreditando em qualquer coisa depois de tudo que a gente já viveu. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, quando for dia 8 de fevereiro, a gente vê o que as urnas vão dizer lá em Portugal, Miguel. Muito bem. Muito importante isso. O mundo inteiro está vendo, porque é um ponto de observação da ascensão da extrema-direita. A gente sabe que a extrema-direita ela tem essa característica populista, então ela ganha eleições, tem crescido na Europa. Você sabe que... Mas é possível que seja uma onda que chegue até um ponto e depois reflua. Por exemplo, muita gente fala que o Hitler foi eleito, né, na Alemanha, na década de 30, né? E foi. Ele foi eleito. E bem, venceu bem. Sim, mas tem que entrar em detalhes. Eu estudei bem essa história. Ele teve momentos bons, só que quando ele dá o golpe porque ele já estava entrando em declínio eleitoralmente. Já tinha tido outras eleições em que ele tinha tido desempenho menor do que anteriores, e haviam pesquisas que mostravam que eles já havia um desgaste. Eles não tinham maioria absoluta da população, né? Eles tinham assim, em torno de um terço, era um regime parlamentarista. Aí ele ganhou o poder, né? Ele virou chanceler, na verdade, por indicação do Marechal lá, Hindenburg, que foi era o Partido Liberal da época, conservador, que achou que poderia controlar o Hitler. Então ele indicou o Hitler como chanceler, e o Hitler deu um golpe dias depois, ou no dia seguinte, uma coisa assim, né? E aí continuou no poder, decretou estado de emergência e governou até o final do nazismo. Foi, na realidade, estado de emergência. Um tal do artigo lá, um artigo é tipo esse artigo aqui na Constituição Brasileira que eles queriam invocar, né? Um artigo aí que o exército toma o poder. Aqui também, lá também tinha um artigo. Quase toda a Constituição tem um artigo, né? Porque há situações excepcionais, às vezes não é o caso, eles querem usar para malandragem, mas há situações, sei lá, catástrofe, um terremoto, um ataque nuclear, precisa ter um artigo lá de exceção, mas eles da malandragem, quase toda a Constituição tem um artigo, tem um debate constitucional sobre se deve ou não ter esse artigo, mas quase toda a Constituição tem um artigo de emergência que ele acaba dando poderes absolutos ao executivo, ao presidente, né, da vez. Então o Hitler usou esse artigo e governou de forma ditatorial até o final do mandato, né? Então é isso. Tomara que Portugal então dê a volta por cima, que eles comecem esse desgaste, que os socialistas voltem ao poder, façam um bom governo, e aí aos poucos recuperem também o seu prestígio, cometam menos erros, né? A gente sabe que a esquerda europeia também cometeu muitos erros ao longo das últimas décadas, se aliou muito ao neoliberalismo conservador. Esperamos e também agora que ela enfrente também questões geopolíticas de forma mais corajosa. Enfim, mas vamos falar um pouco aqui, vamos voltar um pouco para o Brasil. Eu só queria acrescentar um trocinho nisso aí que você falou, porque na parte que você citou a decisão de optar pela nomeação do Hitler como chanceler alemão, o presidente à época da República, que era um militar, o Paul Hindenburg, ele opta por isso, e é impressionante. A história ela é tão assustadoramente cíclica que esse processo da direita liberal cheirosa, digamos assim, ou democrática, que muita gente acha que não é democrática, mas na verdade se estampa como democrática, essa ingenuidade, que não é nem ingenuidade, eles são otários mesmo, isso se repete ciclicamente há muito tempo.
E eu diria que a gente viu isso acontecer, por exemplo, com a direita fora do peronismo, liderada pelo macrismo, na Argentina, quando resolveu apoiar o Milei, acreditando que conseguiria controlar o Milei, e foi praticamente engolida. A gente viu isso com os setores do Partido Republicano que acharam que podiam deixar o Trump como uma figura quase que avulsa da política americana, controlar de forma reacionária um pouco a política, porque o histórico e centenário Partido Republicano ia estar por ali para controlar as coisas. Isso aconteceu no Brasil, né, gente? Quem aqui não lembra idiotas que eram caciques importantes da política brasileira, como o seu Aécio Neves, que acharam que batendo bumbo para derrubar a Dilma e abraçando qualquer um, iam conseguir cooptar aquele sujeito cafajeste perigosíssimo do Jair Bolsonaro. E no fundo a direita brasileira foi engolida, o PSDB hoje foi reduzido a substrato de pó de merda, não sobrou nada do PSDB, e o bolsonarismo dominou todo o campo da direita, e isso incrivelmente se repete em todo lugar. Eu, desde o início, com todo o vigor que eu tenho criticado a sociedade portuguesa atual, onde eu moro, eu diria que lá a direita está fazendo um troço meio estranho. Para poder governar, eles estão até cedendo em muito para a extrema-direita, mas eles parecem ter o mínimo de noção que se eles formalmente abrirem as pernas para o André Ventura, ele vai tomar todo o eleitorado de direita e vai controlar metade da população, metade da política do país e vai chegar ao poder. Então, ao que consta, o PSD vem mantendo uma certa distância, pelo menos teórica, né, e pública, do André Ventura, e não quer de forma nenhuma aparecer na mesma foto que ele em nada, nem no governo formado no parlamento, na Assembleia da República, nem num segundo turno, né, na segunda volta da eleição presidencial. E eu acho que o Luiz Montenegro, por mais que seja um sujeito também bem chechelento, está bastante ligado na coisa, porque ele sabe que se abraçar o André Ventura, o Chega vai engolir o PSD, e aí vai ficar aquela coisa, Miguel. Aí depois todo mundo corre desesperado para tentar eleger alguém da esquerda para salvar o país da desgraça, como aconteceu com o presidente Lula em 2022. Aí tem também o fator Trump, que está, com certeza, já influenciando os debates políticos, eleições no mundo inteiro, no mundo ocidental, né, que tem mais ou menos regimes eleitorais parecidos, porque está claro, por exemplo, que a extrema-direita do mundo inteiro ela vai ser cada vez mais contaminada pelas insanidades de Trump, né? Ou seja, a sociedade, a elite, as elites políticas, as vanguardas, sobretudo, o pessoal que pensa mais a política, a opinião pública do mundo inteiro está vendo o que o Trump está fazendo. E o que o Trump está fazendo é insanidade, né? É instabilidade. Essa cartinha agora, ele mandou uma carta pro presidente da Noruega, o primeiro-ministro, pro rei, sei lá, e não foi só para o Noruega, ele mandou essa cartinha para vários governos, dizendo que estava querendo iria conquistar a Groenlândia porque não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E é uma coisa assim que é insana. Inclusive, essa cartinha eu queria mostrar aqui para a gente, porque ela é insana do começo ao fim. Nada do que ela fala faz sentido. Entendeu? A cartinha fala o seguinte: vocês não têm direito à Groenlândia, por que vocês têm direito? Você chegou um barquinho, há alguns séculos atrás, chegou um barquinho e aportou lá. Os americanos também, era um barco que chegou nos Estados Unidos, né? Todos os países... Tá entendendo? O Trump falou que a Dinamarca não tinha direito à Groenlândia porque foi só um barco que chegou lá centenas de anos atrás. Não é verdade, né? A Groenlândia e a Dinamarca, porque ela falou que não tinha nada escrito, não tinha nenhum documento. Tem vários documentos internacionais, documentos nacionais que provam que a Groenlândia pertence à Dinamarca. Desculpa te interromper, eu estou perplexo porque essa parte eu não tinha ouvido. Tudo bem que no fim de semana eu estava de plantão e aí a coisa... Ele alegou que, em tese, a Groenlândia é da Dinamarca porque um dia um barquinho saiu de lá e chegou na Groenlândia, é isso? Ele fala que... Por que a única prova
que a Groenlândia pertence à Dinamarca é porque chegou um barquinho da Dinamarca na Groenlândia e eles tomaram Groenlândia. Não, mas isso foi o que aconteceu exatamente com os barcos dos espanhóis na América, dos portugueses, e a mesma coisa que aconteceu com os barcos da Armada Britânica, que chegaram à América do Norte. O Trump, ele tá forçando, não, mas é só... Então a gente vai ter que anular tudo na história. Vamos ter que passar falando, então parou tudo, então. Então parou. Então o Brasil não foi colônia de Portugal.